Aqui então a gente vai ver como que a gente calcula, então, lembrando que aqui, isso aqui que eu vou mostrar para vocês ainda não é o exemplo como é que eu vou dizer? Eu não estou fazendo o cálculo ainda, eu estou só mostrando como é que se faz o cálculo, tá? Digamos assim, eu estou meio que deduzindo as equações aqui que a gente vai usar para fazer os cálculos. É isso que eu estou fazendo agora, primeiro. Então, na região antes do ponto de equivalência, né? Todo o série 4+, que cai ali no Becker, tá? Deixa eu corrigir aqui, porque eu quero mania de escrever isso aqui para estar escrevendo em alemão, né? Vamos escrever em português, tá? Todo o sério que cai no Beckerzinho ali, ele transforma o analito, que é ferro 2, em ferro 3. Então, qual vai ser o potencial da célula? Ou seja, isso eu já falei várias vezes no vídeo anterior, né? Quem é que vai ser descarregado no eletrodo de trabalho é o ferro 3+. Então, o potencial da célula, o potencial que aquele potenciômetro mede, ele é o potencial do cátodo. Deixa eu só voltar na imagem aqui para mostrar isso para vocês lá. Ó, ele é sempre o potencial do cátodo, isso é uma equação, tá, que eu estou dizendo. Ó. Potencial de célula é potencial de cátodo menos o potencial do ânodo. Pode decorar isso aí. Então, quem é o cátodo? O cátodo é o eletrodo que está carregado positivo. O cátodo é o eletrodo que está carregado negativamente, tá? Lembrando que isso aqui até dá um nó, eu sempre me atrapalho também. Cátodo quer dizer amigo dos cátions. Então, uma coisa carregada negativamente é amigo dos cátions. Isso aqui é uma lógica lá do Faraday lá, e ele botou esse nome aí e ficou. Mas dá um nó na cabeça da gente, porque a gente lembra negativo ânodo, né? Não. O eletrodo carregado negativamente, ele atrai cátions, então ele é o cátodo, tá? Então, o potencial da célula sempre vai ser o potencial do cátodo, que é esse eletrodo de trabalho, menos o potencial do ânodo, que é o eletrodo carregado positivamente, tá? Então, agora eu vou voltar ali para o slide anterior, para o posterior, né, que eu estava. E aí aqui é o seguinte, ó, esse quadradinho vermelho é o potencial da célula. Quando eu fizer esse cálculo aqui, ó, eu tenho o potencial da célula, e é essa informação que vai para o meu gráfico lá no final dos exercícios, tá? Sempre o potencial da célula. Potencial do cátodo menos potencial do ânodo. Bom, vamos lá. Esses potenciais aqui, como é que a gente faz o cálculo do potencial? Daí outra coisa que é lá da quali, tudo, toda a explicação teórica daqui está lá na quali, que é fazer a equação de Nernst. A equação de Nernst, ela consegue nos mostrar qual é o potencial de uma semicélula, porque as reações de oxidação e redução elas acontecem junto. Uma é a oxidação, outra é a redução. E se eu quero saber o potencial de uma célula, ou seja, um átomo perdendo, outro ganhando elétron, o potencial de uma célula, eu tenho que fazer o cálculo do potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. E para mim estudar como é que eu calculo o potencial de um cátodo e como é que eu calculo o potencial de um ânodo, para isso existe uma equação, chamada equação de Nernst. E a equação de Nernst é essa aqui que está entre parênteses. Ó. Ela é sempre o potencial padrão de redução daquele átomo que a gente está estudando, menos um valor constante, que é uma constante... aliás, é a temperatura, a constante de Faraday e... Para aí que agora até me deu um branco. É a temperatura, é o R, o T... Não, é a resistência, o R é a resistência, vezes o T, a temperatura, dividido pela constante de Faraday. Então, na verdade, a gente faz esses exercícios considerando a temperatura nas condições normais, temperatura e pressão. Então, a gente sempre tem aquele mesmo valor de temperatura. E o R é uma constante e a de Faraday é uma constante também, tá? Então, fazendo a conta dessas três constantes aí, uma vez a outra dividido pela outra, a gente chega nesse número aqui, ó, o 0,05916. Então, acho que lá no meu material de qual eu expliquei, isso aí está tudo explicado lá, mas aqui eu já atalhei, eu já vim, já grudei ficha aqui o valor numérico já, né? Que é multiplicando aquelas três, na verdade é o R vezes o T dividido pelo F, né? Então, aqui fiz o cálculo e é isso aqui, 0,05916. E aí, então, aqui isso aqui depois é dividido pelo N. O N é o número de elétrons que envolveu na reação em questão que a gente está estudando. Por exemplo, aqui, ó, se eu estou fazendo o potencial do cátodo, porque o eletrodo de trabalho, ali, no nosso caso, é o cátodo, né? E quem se descarrega nele é o ferro. Então, perceba que a reação que está acontecendo no eletrodo é o ferro ganhar um elétron e virar ferro 2. Então, isso envolve um elétron só. Então, o meu N é 1. E depois aqui é o vezes o logaritmo da concentração do produto, porque o que está acontecendo no eletrodo? É o ferro 3 virar ferro 2.
Então, o produto é o ferro 2. Então, é log do produto dividido pelos reagentes. E quem que era o reagente? O ferro 3, né? Estou pensando, isso aqui, eu estou pensando no que acontece no eletrodo, tá? Beleza? E aí, então, é o potencial do cátodo, é tudo isso, tá aqui a equação de Nernst, então, para o cátodo. E aqui a gente coloca um menos, e a gente deveria, então, fazer a equação de Nernst todinha para o ânodo. Só que, como esse ânodo aqui é um eletrodo desses de referência, que a gente chama, esses eletrodos eles ficam com o potencial deles praticamente o mesmo o tempo inteiro. Então a gente nem precisa fazer o cálculo, a gente só usa o valor do potencial do eletrodo, que no caso é esse aqui, ó, 0,241, que é o potencial do eletrodo de mercúrio e cloreto de mercúrio. Inclusive a sigla dele é isso aqui, ó, ECS, chama eletrodo de calomelano saturado, tá? Bom, então esse aqui, tá aqui o cálculo que a gente tem que fazer na região antes do ponto de equivalência. Basta eu pegar o potencial padrão de redução do elemento em questão, no caso do ferro é esse aqui, 0,767, tá? Esse é o potencial padrão de redução. E descontar, claro que quando o exercício mudar, a gente vai sempre ter que pegar o potencial padrão de redução desse átomo que mudou o exercício, né? E isso é dado no enunciado do exercício. Então a gente coloca aqui, ó, o potencial padrão de redução menos o 0,05916 dividido por 1, porque é um elétron só, então não precisa fazer. E aqui a gente vai colocar as concentrações que a gente tem de ferro, e de ferro 2 e a concentração que a gente tem de ferro 3. E daí essas concentrações aqui, elas vão mudando, né? Porque à medida em que cai sério 4+ da bureta, vai diminuindo a quantidade de ferro 2 e vai aumentando a quantidade de ferro 3, entenderam? Então essas duas variáveis aqui, essas duas informações aqui é o que vai variando à medida em que a titulação vai acontecendo. O resto aqui nada muda, são números fixos aqui, ó, tá? E isso tudo vai descontar desse, que é um número fixo também, né? Aqui eu até já fiz a conta, ó. O 0,767 menos o 0,241, é daí que veio esse 0,526, tá? Então, acho que eu até devia ter feito, não fiz, agora não vou fazer, né? Eu devia ter feito uma moldurinha aqui, porque isso aqui que está no final é isso aqui que a gente vai incorporar nos cálculos, quando a gente for fazer os cálculos da volumetria, tá? Bom, aqui tem um detalhe bem interessante, que acontece a mesma coisa que aconteceu com os ácidos, vai acontecer aqui nas reações de oxirredução. A gente vai ter tipo uma, que eu chamo de bengala, né? A gente tem um ponto de apoio aqui, para ver se a gente está fazendo as coisas certas ou não, que é o seguinte, quando a gente jogar a metade de reagente titulante, é porque a metade desses ferro 2 vão estar na forma de ferro 3. Em outras palavras, a concentração de ferro 2 vai estar igualzinha à concentração de ferro 3, né? E se eu tenho um número e divido por um número igual a ele, o resultado dá 1. E se eu fizer log de 1 é 0. E aí, então, se eu multiplicar esse número aqui por 0, acabou, tudo vira 0. Então, na verdade, o potencial da célula, quando eu estou na metade do volume de titulante adicionado, que é o volume para chegar no ponto de equivalência, vamos supor que eu tenho que jogar 10 ml para chegar no ponto de equivalência. Quando eu jogar 5 ml de titulante, o potencial da célula ele é igual a só tu fazer isso aqui, ó, pegar o potencial padrão de redução do metal em questão ali, né? E diminuir do potencial padrão do eletrodo de referência, que é o 0,526. Entenderam? Isso só vai acontecer quando a gente gastar a metade do volume de titulante, tá? Metade do volume de titulante que é necessário para chegar no ponto de equivalência, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Tá, então aqui na região do ponto de equivalência, vamos pensar assim, ó. Nessa região aqui, o que que eu tenho no ponto de equivalência? No ponto de equivalência, a gente vai ter que... posso explicar, volto no desenho ou não? Vamos lá, eu digo aqui, depois eu até volto no desenho. Mas vamos pensar assim, ó. Vamos tentar não voltar no desenho. Vamos pensar o que que tinha... Na bureta tinha esse cara aqui, ó. O sério 4+, tá? E no analito, que era o que tinha lá embaixo, era o ferro 2+. Era isso que tinha ali embaixo, tá? Cada vez que cai sério 4+ lá embaixo,
o sério reage com o ferro 2 e forma ferro 3. Então é isso que fica acontecendo antes do ponto de equivalência, né? Esse cara aqui reage com esse, e esse aqui vira esse, e automaticamente esse aqui vira esse também, né? Então, na verdade, antes do ponto de equivalência, esses dois, esse aqui cai da bureta, reage com esse, e os dois viram o que estão lá em cima. Quando a gente chegar no ponto de equivalência, entre aspas, né, como a gente diz, todo o ferro 2 virou ferro 3 e todo o sério 4 virou sério 3. Entre aspas é isso. É claro que isso aqui tem um equilíbrio químico, mas a gente costuma dizer que todo o ferro 2 virou ferro 3, todo o sério 4 virou sério 3, tá? Então, no eletrodo de platina, a gente vai ter dois caras podendo reagir ali, né? Que é o ferro 3, esse, que nem eu falei aquela hora. Ó, o ferro 3, até então, até agora, era só o ferro 3 que se descarregava no eletrodo, né? Só que, quando chegar no ponto de equivalência, a gente vai começar a ter sério 4 sobrando, né? Vai começar a ter sério 4 sobrando no ponto de equivalência, né? Vai ter um pouquinho dele, que é o equilíbriozinho dele. A gente vai ter que considerar esse equilíbrio da reação, entenderam? E aí, então, essa miserinha de nada aqui também vai influenciar um pouco, né? Que é o pouquinho de sério 3 que vai ter na solução. E aí, então, são esses dois caras aqui que vão ser descarregados no eletrodo, beleza? Então, vamos lá. Se a gente admite que isso vai acontecer, então, esse eletrodo de trabalho, que é o cátodo, duas reações vão acontecer nele. A gente vai ter uma equação de Nernst para falar do ferro e outra equação de Nernst para falar do sério, porque são dois íons que estão se descarregando no eletrodo de trabalho. Então eu vou ter que escrever duplamente a equação de Nernst. Então eu vou ter que montar uma equação que considera essas duas equações de Nernst. Então eu escrevi aqui embaixo, ó, que duas vezes o potencial do cátodo é igual à equação de Nernst de cima aqui e mais a equação de Nernst aqui de baixo, tá? O detalhe é que assim, ó, nessas equações de Nernst, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, ó. Vamos pensar na primeira equação de Nernst. Nessa equação de Nernst aqui, a gente sempre admite que todo ferro 2 virou ferro 3. Então, em tese, eu sei quanto que eu tenho de ferro 3, né? Que é a concentração inicial de ferro 2 que tinha lá. Só que todo virou ferro 3. Então, em tese, eu sei quanto que eu tenho dele. E eu acabo não sabendo o quanto que é sempre aquela que eu digo, que é aquela miserinha de nada, por causa do equilíbrio químico, né? E quanto que é aquela miserinha de nada de ferro 2 que ainda está na solução? Porque as reações não são assim. Todo mundo vai lá, vira produto e fica zerado os reagentes. Vocês aprenderam que não é assim, né? Então, essa miserinha de nada que eu não sei. E a mesma coisa acontece com o titulante. Quando cai o titulante ali no ponto de equivalência, todo o sério 4 virou sério 3. Mas é claro que vai ter aquela miserinha de nada de sério 4 que no fim não reagiu com o ferro 2, né? Só que essa miserinha de nada eu também não sei. Percebam que duas informações aqui eu não sei. E percebam que eu nem fui atrás. Até podia pensar em ir atrás delas, né? Mas logo, logo vocês vão descobrir aqui por que eu não fui atrás delas. Olhem só. Se eu tenho que somar essas duas equações, eu até peguei e escrevi essa aqui, ela está escrita aqui, ó, o 0,767, menos o valor aquele ali, e o log aquele lá, está aqui o log aquele lá. E esse valor dessa eu já puxei para frente aqui, ó. Como é somado, então ele veio para frente, eu já estou somando os dois, um com o outro aqui, tá? Então, logo que acabou aquele log daqui, ó, aí veio o mais, né, que eu estava somando, só que é o mais um número que é menos. Então, mais com menos fica menos, né? Então, é por isso que está esse menos aqui, certo? E aí, menos, então, aí vem esse número dessa equação e o logaritmo dessa equação, certo? Eu acho que eu vou parar esse vídeo aqui e seguir no próximo, já vai estourar o tempo aqui.